Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós para serdes piedosos. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Durante dias contados, e quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, e impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente visando ao bem, ser-lhe-á melhor, e jejuardes-vos é melhor, se soubesseis. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja facilidade e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou e para serdes agradecidos. Jejum, sabedoria e virtude. Qual é o significado do jejum no Islã? O jejum no Islã é uma forma de adoração a Allah por meio da renúncia de comida e bebida, assim como de relações sexuais, entre outras coisas que anulam o jejum, do começo da alvorada até que o sol se ponha. O objetivo do jejum não é passar fome ou sede, e sim se afastar dos prazeres e paixões ilícitas da vida. Durante o mês sagrado do Ramadã, os princípios da fé e as práticas obrigatórias se afirmam mais e isto nos afasta da inclinação para o pecado.
Quais as palavras de Allah sobre o jejum? Diz Allah o Altíssimo: Ó vocês que creem, está prescrito para vocês o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês. Quem sabe assim, temerão. O jejum é uma adoração específica dos muçulmanos? O jejum do Ramadã, ou o jejum em geral, não é uma adoração específica dos muçulmanos após o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Porém, já é uma adoração antiga que foi estabelecida também por Deus a outros profetas e a outros povos. Allah prescreveu o jejum por diversas razões. Qual uma delas? Comprovar a piedade diante de Allah. O servo se aproxima de seu Senhor, deixando as coisas que gostava e controlando seus desejos. Desta forma, pode redirecionar seu ego por meio da piedade. Allah, louvado seja, observa constantemente o seu servo, em todos os momentos e lugares, tanto em privado quanto em público. Allah disse: Ó crentes, prescrevi a vós o jejum, assim como prescrevi aos que vos precederam, para que alcanceis a piedade. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é um dos pilares do Islã e é estabelecido a todo muçulmano que atingiu a idade da puberdade e que goza das suas faculdades mentais. Qual uma segunda razão pela qual Allah prescreveu o jejum? Controle sobre os desejos. Se o servo jejuador deixar de fazer coisas que lhe são permitidas habitualmente em obediência a Allah, é lógico que poderá ter controle sobre seus desejos, evitando pecados, respeitando os limites dados por Allah e deixando de lado o que é errado. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: Quem não deixa de lado a falsidade na palavra e na ação, então para Allah, seu abandono da comida e da bebida são desnecessários. Bukhari, 1804. Portanto, quem não deixa de lado a falsidade em suas palavras e atos, não cumpre o objetivo do jejum. A quem é permitido deixar de fazer o jejum no período do Ramadã e como compensar isso? Aquele que está em viagem, ou a pessoa que está doente, ou a mulher grávida ou que amamenta o seu filho, se estas pessoas deixarem de jejuar no período de Ramadã por alguns dias, enquanto estiverem nessa situação, deverão repor os dias perdidos depois do mês de Ramadã. Ainda temos aqueles que não jejuam e lhes é permitido não jejuar e nunca terão condições de repor. Como a pessoa que está em idade muito avançada ou a pessoa que sofre de uma doença muito grave e terminal. Esses deverão expiar cada dia de jejum abandonado, alimentando a um necessitado. E também temos o caso da mulher menstruada. Ela não deverá jejuar nos dias de Ramadã, enquanto estiver no ciclo menstrual, e deverá repor estes dias perdidos depois do mês de Ramadã.
Qual uma terceira razão pela qual Allah prescreveu o jejum? Recordar as situações dos necessitados. O jejuador experimenta a dificuldade que é não ter o que comer. É uma recordação da situação difícil em que os pobres vivem. E isto faz com que o jejuador tenha consciência do que seus irmãos sofrem com a fome e a sede. E desta forma, seu coração se abranda e se esforça em consolá-los e ajudá-los. O que acontece com as portas do paraíso e do inferno durante o Ramadã? No mês de Ramadã são abertas as portas do paraíso e são fechadas as portas do inferno e são acorrentados os demônios. O jejum do Ramadã tem várias virtudes. Qual uma delas? Quem jejuar durante o Ramadã com fé em Allah, cumprindo suas ordens e praticando ações virtuosas, Allah perdoará suas faltas passadas, assim como o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: quem jejuar durante o Ramadã com fé e devoção, Allah o perdoará em seus pecados anteriores. Bukhari 1910 e Muslim 760. Quais as alegrias de quem jejua? Diz Allah subhanahu wa ta'ala: eu multiplico todas as obras dos filhos de Adão, de 10 a 70 vezes, exceto o jejum. Este é especial e é dedicado a mim, e eu mesmo o recompensarei. O crente deixa as suas vontades, os seus instintos, seu alimento por mim. Quem jejua tem duas alegrias. A primeira, quando ele rompe o jejum, e a segunda, quando encontra a teu Senhor. Esqueci que estou de jejum, comi e bebi. E agora? É relatado também pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aquele que estiver de jejum e porventura esquecer-se e se alimentar ou beber, este deve continuar o seu jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que durante o jejum comer ou beber por esquecimento, deve imediatamente parar de comer ou beber e continuar o seu jejum, porque Deus o alimentou ou o deu de beber. Qual outra das virtudes do jejum do Ramadã? No paraíso há uma porta pela qual apenas os jejuadores entrarão. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: certamente no paraíso há uma porta chamada Ar-Rayyan e por ela entrarão jejuadores no dia do juízo final. Ninguém mais entra por ali. Ser-lhes-á dito: onde estão os jejuadores? Então levantar-se-ão e não entrará ninguém além deles. Quando eles passarem por ela, então ela se fechará e ninguém mais entrará por ali. Bukhari 1797 e Muslim 1152.